Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou contar uma história de um Ark que fui eu que criei, tá ligado? E eu espero que vocês gostem, tá? Eu vou contar essa história enquanto eu jogo Minecraft, tá ligado? E a história desse Ark é basicamente o seguinte: existiam dois amigos que eles estavam em casa e um dia eles resolveram jogar Minecraft, correto? E aí, eles resolveram jogar Minecraft. E aí, toda vez que eles entravam no mundo, eles coletavam madeira, eles faziam tudo tipo normal mesmo. E aí, um dia, eles entraram no jogo e eles se sentiram um pouco observados, né? E de certa forma ele se sentia observado. E aí ele começou a investigar. Peraí, deixa eu falar aqui. E aí ele começou a investigar essa coisa. E quando eles investigaram, eles perceberam que existia uma espécie de coisa no radar deles que, enfim, que não é exatamente um radar, mas tipo. Ah, beleza, pera aí, só deixa eu falar aqui rapidão. Beleza. Tamo. Aí beleza, ele tava lá, né? E aí eles começaram a perceber que, tipo, tinha alguma coisa ali, entendeu? E essa coisa, ela sempre ficava, tipo, nos cantos mais escuros. E um belo dia, eles foram, né, investigar mais um pouco. E eles perceberam que quanto mais eles entravam nessa coisa, tipo, de olhar mesmo, né, de olhar e olha, se tinha alguma coisa ali, eles percebiam que as emoções deles mudavam um pouco, entendeu? Era uma coisa meio bizarra, entendeu? E esse ser, ele era muito confuso, porque no começo não parecia um ser, mas depois foi parecendo. E esse ser, ele cada vez mais, ele ele tentava, peraí, deixa eu me concentrar aqui, calma aí. Ele tentava, né, se comunicar de certa forma com as emoções. E ele era muito imprevisível porque ele tentava, tipo, você nunca sabia se ele ia atacar, se ele não ia, se ele ia ajudar, né? E esse ser era mais perigoso que o Herobrine, porque ele se alimentava de emoções, né, humanas. Mas não importava a emoção, se era feliz, triste, vazio, né? Ele sempre se alimentava. E aí um belo dia eles foram pra novamente jogar Minecraft e o mundo crashou. E uma mensagem apareceu, né? Tipo, uma mensagem apareceu tipo assim, escrito, olha, eu estou te observando, né? E tal. E aí eles sabiam disso, né? Eles já sabiam. Só que aquela mensagem foi um pouco sinistra, né? E essa mensagem foi uma espécie de aviso, sabe? E quanto mais eles entravam nessa aventura de tentar descobrir o que era aquela coisa, um belo dia eles tentavam, né? Oh, caramba, peraí. Eles tentavam. Calma, cara, peraí, tá me atrapalhando. Ô, velho. Nossa, eu perdi. Peraí, só deixa eu focar. Calma aí. Eu vou focar, calma aí. E aí, um belo dia, eles começaram a tentar conversar com. Aqui não tem nada. Deixa eu voltar. Acho que é nesse aqui. Aí eles tentaram conversar com essa entidade. E essa entidade, ela. Digamos que ela era. Como posso explicar?
essa entidade era uma espécie de ser que não deveria estar ali, né? E aí eles falaram, pô, vamos. Que merda, né? É uma entidade. Meu Deus, já fui morrer? É uma entidade que não dá pra. Caramba, gente, desculpa. Eu tô focado no jogo e ao mesmo tempo falando a história é meio confuso. É meio confuso pra mim, peraí. Deixa eu travar um pouco, peraí. Deixa eu sair aqui rapidinho. Só pra contar a história, rapidão. Então, assim, a entidade, né, eles foram lá, aí eles conversaram um pouco com essa entidade, e essa entidade era muito confusa, tá ligado? Porque, tipo, ela disse que nem é mesmo ela se entendia, entendeu? Ela se dizia como uma espécie de lado, só deixa eu ver se tá gravando. Uma espécie de lado escuro, mas ao mesmo tempo uma espécie de lado luz, entendeu? E essa mensagem, e essa entidade ela ficava cada vez mais perigosa. Essa entidade, quer dizer, porque, tipo, no começo foi só uns avisos, tipo, eu tô observando você, e não sei o que, né, e tal. E eles já sabiam de certa forma, porque cada canto escuro da. Enfim, vocês sabem. Cada canto escuro do Minecraft era uma espécie de. Era uma espécie de lugar, uns pontos observáveis, entendeu? E aí, eles foram percebendo que essa entidade era meio muito confusa demais, porque ela falava assim, olha, eu posso ajudar vocês, né, e tal, mas ao mesmo tempo ela falava assim, mas eu não sei quando que, tipo, se eu vou mudar alguma coisa, se eu não vou, entendeu? Eles se tornaram meio que amigo da entidade, só que essa entidade, como eu falei, ela é imprevisível. Então, um belo dia, eles confiaram muito nessa entidade e aí, né, beleza, confiaram nela e essa entidade, ela simplesmente sacaneou, entendeu? Ela. Peraí, deixa eu buscar aqui. Caramba, caramba. Eu sou muito novato nisso. Enfim, deixa eu comer maçã dourada. E essa entidade, uma. Peraí, deixa eu matar esse cara. Ah, agora ele vai me matar, quer ver? Então, essa entidade, ela confiaram tanto nela que ela, que ela foi, né? Ah, ele me matou. Enfim, essa entidade, ela era muito. Um dia eles confiaram nela. E aí eles se ferraram. Porque, tipo, ela criou uma espécie de outra anomalia, né? Enfim, essa entidade não deveria existir, né? E ela era uma anomalia. E aí a gente chama. E um belo dia ela falamos assim. Que. Aí ela falou que o nome dela era Anômalos, né? E aí, bem, um dia eles confiaram nessa entidade. E aí, quando eles confiaram nessa entidade, ela fez uma sacanagem com eles. Eles foram pra floresta, né? Do Minecraft, né? Confiando nela. E quando elas confiaram nela, mano, eles se ferraram. Porque ela começou meio que a criar espécies de alucinações pra ele, entendeu? Ilusão, né? E essas alucinações ferravam muito eles. E essa entidade, ela não tinha ponto fraco, ela era muito forte, tá ligado? Era pior que o Herobrine, né? E ela era muito confusa, porque, tipo, como eu falei, ela se alimentava de felicidade, ela se alimentava de qualquer coisa, entendeu? Ela não importa. Ela tá sempre ali, entendeu? E aí esses amigos perceberam que aos poucos eles foram enlouquecendo, né? E quanto mais eles enlouqueciam, mais eles percebiam que, enfim, mais eles percebiam que eles estavam ficando mais confusos, entendeu? Tipo, e isso, acho que cadê ele? E isso confundia, tipo, muito, porque era uma mistura de sentimentos. Então,
alguns sentimentos. É, alguns sentimentos eram muito confusos, tipo vazio, felicidade, porque isso era coisa da entidade, entendeu? O que é isso aqui? Deixa eu ver. Blocos. Faz. E se eu matar isso aqui? Ah. Enfim. Aí beleza. Eles começaram a enlouquecer de pouco em pouco, né? E aí eles perceberam que os comportamentos dele na vida real também estavam diferentes. Então, eu quero deixar. Mano, essa história ficou muito ruim porque, tipo, eu fiquei focado em várias coisas. Mas, tipo, eu quero deixar um aviso aqui pra vocês. Ai, meu Deus, morri. Caí. Pera aí, deixa eu ver o que ele falou aqui. Tá. Mas assim, essa entidade ela é muito perigosa porque ela. Vou tentar refazer essa história. De certa forma, essa entidade é perigosa porque ela é muito imprevisível. E como eu falei, o nome dessa entidade era Anômalos. Um belo dia, enfim, eles conversaram, né, com essa entidade e dane-se, né, conversaram ali de novo com ela para tentar reverter a situação. Mas eles não conseguiram porque a entidade ela não tinha controle de si própria. É meio contraditório, né? Tipo, olha só, tem um Pigma aqui. Deixa eu matar esse Pigma. Mata. Oxe, ele não morre, não? Pera aí, deixa eu vender. Vou jogar ele lá fora. Caramba, ele é mortal essa porra. Ó. Ah, ele é mortal. Ah, é bot? Oxe, quem que é esse cara? Tá, enfim. Aí eles tentaram reverter, mas a entidade não tinha controle sobre si própria e tal. Tentou ajudar eles, ferrou tudo, né? E no fim, essa entidade ainda ronda os cantos do Minecraft, né? E esse Anômalos, né? Anomalia. Oxe, cadê minha espada? Tá. Essa anomalia, ela. Enfim. Olha! Teste. Caramba. Morri. Volta pra água. Aí, boa. Mano, eu acho que isso aqui é. Deixa eu ver. Então. Enfim, tentaram reverter e só ferraram. Essa entidade, ela. Onde eu tava, tipo, ela é muito perigosa, mas, tipo, uma coisa que eu ia falar muito importante. Ela ronda, né, o Minecraft. E se você um dia encontrar com ela, ela é muito confusa, tá ligado? Porque é uma variação de sentimentos. Uma hora ela vai te deixar triste, outra hora ela vai te deixar feliz. Não tem diferença, entendeu? Ela tanto faz porque ela não se controla. Mas eu quero dizer pra vocês. Deixa eu ver. Ah, tem como. Eu quero dizer pra vocês que é muito. Assim, é uma entidade que parece, né? Ela parece inofensiva no começo ali. Você acha que, tipo, ah, meu Deus, é uma coisa. É uma coisa completamente inofensiva ali, né? Parece até ser uma espécie de. Como chama? Uma espécie de amigo ali no jogo. Só que ela não é tão confiável assim, né? Porque. Azul porco. Eu ferrei tudo. Enfim, ela não é tão confiável porque nem ela se entende, nem ela controla suas emoções, entendeu? Não é que ela não controla suas emoções, ela não, ela é ela é imprevisível, entendeu? Ela é imprevisível e tipo, você acha que ela só faz tipo alucinação? Não. Ela ela como eu posso dizer, ela meio que tortura às vezes, entendeu? Tipo, você percebe que o seu comportamento na vida real também muda, tudo muda, entendeu? É bem complexo. Mas, bem, essa foi a história. E esses amigos, né? Como eu falei, eles ficaram enlouquecidos. E olha que legal, de certa forma, eles também se tornaram uma espécie de parte, como é que fala? Eles se tornaram uma parte da amizade, né? Ou perdão, uma parte da entidade, né? Caramba, não tem como matar. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Enfim,
E, bem, além dela fazer tudo isso, né, de deixar ser louco, etc., ela meio que suga sua alma, entendeu? Mas, digamos que, como ela é imprevisível, não dá nem pra definir o que essa coisa é, entendeu? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa história e, enfim, qualquer dia aí, se você tiver. Oxe, não é eu não. Eu nem tô de machado. Enfim, se um dia você se encontrar com essa identidade, tome muito cuidado porque ela é perigosa, entendeu? E não porque bem, ela não é só perigosa porque tipo, ela, como eu posso dizer, ela muda você, entendeu? Ela é um ser assim muito imprevisível. Isso eu já falei, mas assim, ela pode atacar de várias maneiras. Por exemplo, se um dia você estiver jogando Minecraft e sentir uma espécie de vazio, ou não só uma espécie de observação, mas tipo uma mistura de felicidade com vazio, etc. Uma mistura de emoções, saiba que ela está por perto, entendeu? Esse Anomalous é muito perigoso e ele é uma anomalia que não deveria existir, entendeu? Mas existe, sacou? Espero que você tenha gostado. Falou, mano. Tamo junto. Essa história eu pretendia melhorar mais, só que, tipo, o jogo me distraiu, né? E eu não consegui focar tanto, né? Mas eu espero que deu. Que tenha. Que tenha dado pra entender, entendeu? Nossa, fiquei gago. Fiquei um pouco gago, mano. Você é louco. Enfim, espero que vocês tenham gostado e falou. Tamo junto. E uma coisa que eu quero dizer pra você. Essa entidade, ela não é como as outras, sabe? Porque ela meio que vai deixando, ó, o primeiro sinal, vamos começar só pra esclarecer aqui, ó. Primeiro sinal, emoções diferentes, tá ligado? Emoções diferentes, ela normalmente fica no escuro, entendeu? Então, emoções diferentes, uma mistura de emoções, perdão. Segundo sinal, essa entidade é segundo sinal no Minecraft. Placas escritas tipo assim, por exemplo assim, eu estou te observando, eu sei quem é você e etc. Terceiro sinal, que é importante, mudanças no seu comportamento, entendeu? Tipo, às vezes você tá calmo, muito calmo, às vezes tá um pouco agressivo, etc. Quarta coisa, você é bom, quarta coisa, você, como é que eu posso dizer? Você vê coisas, você tem alucinações, entendeu? E, enfim, é isso. E outra coisa que, bem, outra coisa que vai acontecer quando você vê ela, você vai sentir que ela tá ali. E aí você pode até tentar assim, conversar igual aconteceu com os caras. Vou contar essa história. Eles conversaram ali com a entidade e aí eles não entenderam, tipo, como é que fala? Eles não entendiam muito a entidade, mas aí quando eles começaram a conversar, ou perdão, começaram a conversar, eles começaram a ficar muito confusos, porque a entidade em si já era confusa, entendeu? E aí quando eles, enfim, e aí um belo dia eles começaram a confiar nela, porque a entidade ajudou eles em algumas coisas, correto? E aí, quando eles falaram assim, meu Deus, agora dá pra confiar nela de vez, etc. Eles foram atraídos pra uma floresta e aquilo ali mudou eles pra sempre, porque a entidade ela não se entendia, como se ela tivesse várias personalidades. E aí a entidade meio que ataca eles, né? Então meio que um raio cai na floresta, fica tudo cheio de lava. E aí o comportamento deles mudam, entendeu? E aí ela é muito perigosa. E aí o comportamento dessas pessoas mudam na vida real. E de certa forma elas são, não posso falar, afetadas por essa entidade. E o comportamento delas vai mudando aos poucos, né? Até que um dia eles sentem um enorme vazio, né? E esse vazio é o fim deles porque agora a entidade está com a alma deles. Então, tome cuidado com essa entidade, beleza? Esse foi meu arc, espero que você tenha gostado. Eu sei que ficou meio que ruim, porque, tipo, eu me distraí muito. Mas eu acho que eu consegui dar uma resumida, né? Eu agradeço você que assistiu, tamo junto, valeu.